Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Papo Devs. E hoje a gente está aqui com um episódio que eu estou num lugar de apresentando barra fã, porque a gente vai falar hoje com o Ale e também com o Lucas, do podcast Terapia, que é um podcast que eu já acompanho há muito tempo e sempre fez muito sentido para mim. E, como sempre, Débora, curiosa por histórias, quero conhecer a história deles também por trás do podcast, e por isso que eles estão aqui hoje com a gente. Então, já vamos começar essa conversa. Sejam muito bem-vindos, Ale e Lucas. Obrigado. Opa, tá animado. Fico nervoso assim no comecinho. Como assim, Ale? Nervoso no começo? Sabe aquela coisa? Vai começar, vamos falar. Que bom que você já começa assim, a gente já se descontrai, né? Total. Você dá uma risada, já quebra o gelo e aí é só seguir. Exatamente, mas sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz mesmo com a presença de vocês aqui. Também fico super nervosinha assim nesse começo. Mas me contem como que vocês estão, quem são vocês, contem da vida. Vamos lá. Eu acho que eu posso falar pelos dois assim nessa introdução. Eu sou o Lucas, o Ale atualmente é meu sócio. Eu já vou deixar isso aqui até aberto. A gente é um ex-casal e a gente é os donos e proprietários do canal História de Terapia, onde a gente convida pessoas anônimas, pessoas desconhecidas, para contar as suas histórias enquanto elas lavam louça. Né? A gente vai até a casa das pessoas, conhecer elas. Antigamente, pré-pandemia, a gente ia lá tomar um cafezinho também, conhecer a história dela e depois a gente botava ela para lavar louça e contar a sua história de vida, né? Somos essa dupla que criou esse canal em 2018, um ano que a gente precisava de que a gente sempre quis levar o diálogo, né? A gente não sabia como, e era um ano decisivo, né? Tava todo mundo falando sobre essa questão do diálogo, e aí a gente decidiu criar o canal justamente para poder facilitar esse diálogo de uma forma leve, de uma forma bem sem grandes pautas, sendo o destaque. O destaque realmente são as pessoas, né? A pauta a pessoa traz junto com a história dela, e aí você consegue discutir vários assuntos através disso. Enfim, temos 4 anos aí de terapia. O ano passado a gente lançou o nosso podcast, né, que é o Histórias para Ouvir Lavando Louça, que aí no caso a gente inverte, né? De vez a pessoa tá lavando louça, a gente bota o ouvinte para lavar enquanto ouve. E a ideia é a mesma, né? A gente convida pessoas também para contar suas histórias. Ali no podcast, eu e o Ale, a gente tem o espaço para narrar a história junto com a pessoa que está ali contando, e a gente vai trocando figurinhas junto com a pessoa, diferente do vídeo que é só a pessoa mesmo que aparece, assim. E, enfim, é isso. Temos aí 4 anos de estrada já contando histórias e transformando transformando vidas mesmo, assim, de uma forma muito, muito bonita, muito simples, mas não singela, que é o que eu costumo falar. Sim, que massa aí. Mas, assim, da onde que veio, né? Porque quando você conta, parece algo extremamente natural, assim. O fluxo da vida foi diálogo, escutar a história. Mas, assim, da onde que veio isso, né? Nasceu muito de uma brincadeira, assim. Eu e o Lucas, como ele falou, né? A gente era um casal, então... E o projeto nasceu quando a gente já era um casal, né? Então, tipo, o Lucas morava numa casa que tinha até uma bancadinha, assim, do lado da pia. A gente tinha muito esse hábito, sabe, de um apoiar ali enquanto eu lavava a louça, e depois, outro dia, invertia, ficava ali conversando. Ou então, quando não tinha companhia, ficava lavando louça e o pensamento vai para algum lugar, parece. E eu tinha uma brincadeira, eu sempre faço, vou voltar a fazer, que eu falava assim, hoje eu vou lavar a louça e vou lembrar como era a minha vida de 2015. Aí eu ficava fazendo, tipo assim, uma retrospectiva na minha cabeça, tipo, eu fazia isso, tal, tal. E aí eu ficava, meu Deus, nossa, quanta coisa eu vivi, que loucura. E aí meio que eu e o Lucas querendo, tipo, criar algum projeto para ouvir as pessoas, veio a ideia, assim, tipo, se a gente botar as pessoas para lavar a louça também, enquanto contou histórias, e o Lucas, tipo, pode ser uma brincadeira, tipo, terapia. E aí eu falei, nossa, que idiota. Nossa. Aquele riso, assim, daí a gente se olhou, tipo, talvez seja uma boa.
E a gente super começou, assim, primeiro gravando com bastante amigos, pessoas da família, e também conhecendo histórias de pessoas que estavam próximas, mas que talvez a gente, se não fosse o projeto, não conheceria tão profundamente, assim, sabe? Vai gravar e fica, nossa, você passou por tudo isso, meu Deus! Então, abriu esse horizonte primeiro para as pessoas que a gente já conhecia e descobrir um pouco mais delas e o quanto elas são gigantes, assim, da maneira de ser. E a gente começou sempre com uma pergunta que a gente provocava, assim, quando foi a última vez que você ouviu a história de alguém? E a ideia era, tipo, plantar essa sementinha, assim, nas pessoas, para elas pensarem, poxa, é verdade, quanto do meu dia a dia eu vou passando sem saber a história da minha pessoa que trabalha comigo, do meu lado todo dia, e às vezes chega, eu lembro muito quando eu trabalhava, assim, na agência, às vezes chegava com a cabeça doida, e aí sentava no computador, já trabalhava, e às vezes nem olhava para o lado, assim, né, as pessoas que estão ali dividindo a rotina, então a ideia era meio que plantar essa sementinha. Daí começou com pessoas que a gente já conhecia, e aí aos poucos fomos gravando com pessoas que a gente nunca tinha visto na vida, e hoje são mais de 200 histórias contadas. Toda vez que eu lembro, eu penso, meu Deus, a gente já foi na casa de tanta gente, e a partir daí criou uma relação também, assim, é muito legal quanto nasce uma conexão com a pessoa naquele momento. E 200 contadas, né, Ale? Mas assim, a gente recebeu já, esse ano a gente bateu 2.000 histórias que as pessoas mandaram pra gente. Realmente a gente criou, e a gente sente isso, né? Agora, olhando assim em retrospecto, a gente criou um espaço seguro na internet onde as pessoas se sentem confortáveis de dividir com a gente a coisa mais importante da vida delas, que é a sua própria história, né? Então é muito gratificante, assim, olhar em retrospecto, a gente fica sempre super feliz. Não, e eu amei essa parte do lavar-louça, porque eu super me identifico, assim, de como lavar-louça é muito um momento muito curioso, assim, porque é só o lavar-louça que é assim, tipo, não é a faxina inteira. É o lavar-louça que tem esse lugar, assim, de repensar, ou muitas vezes quando eu tô de cabeça cheia, assim, eu falo, preciso lavar louça, assim. Podia lavar daqui a pouco, mas precisa ser agora. Então, muito legal vocês terem pegado, né, esse lugar do lavar-louça, que sempre traz uma abertura de reflexão, parece, né? Principalmente para pessoas como eu, que gostam de fazer coisas manuais para aliviar a cabeça, né, e não ficar pensando mais. Então, muito legal vocês terem aproveitado esse espaço. E uma coisa que eu acho muito incrível é que eu gostava muito de ouvir história, né? Eu perguntei para vocês, tipo, da onde veio isso, porque eu era essa pessoa que sempre chegava atrasada em reunião porque alguém no metrô era bizarro, assim, tipo, eu tava parada, alguém falava, ô, minha filha, em casa tá difícil. Eu ficava, gente, oi. E aí ficava lá horas, assim, escutando que na casa tava difícil, o que tava acontecendo, e a pessoa ia embora, tipo, tchau, era isso, assim, só queria contar a minha história. Eu achava aquilo um máximo, né? E foi isso que foi me levando, assim, a trabalhar depois com justiça restaurativa, de querer escutar a história das pessoas, porque não era só sobre escutar a história do outro e ir embora, é sobre tudo isso que vocês falaram, né? Essa criação de conexão, de me ver muitas vezes na história da pessoa, né? De me sentir conectada com aquela história e falar, caramba, eu não estou sozinha, caramba, que lindo que isso aconteceu, ou que desafiador. Enfim, me conectava com um ser humano, né? Assim, acho que parava a minha correria do dia de, caramba, tem a reunião, pega o metrô, vai para lá, e vinha um lado de, caramba, tem gente aqui, né, do meu lado, assim, tem gente vivendo do meu lado. Então, acho muito foda vocês trazerem isso, porque é muito que me conecta a trabalhar com o que eu trabalho, assim, com o que eu vejo sentido na vida, é escutar a história das pessoas num espaço seguro, né? Então, fez muito sentido para mim. Total. E é engraçado que, às vezes, todas as pessoas têm questões, problemas para resolver o tempo inteiro. E, às vezes, a forma que alguém encontra uma solução pode nos ajudar a encontrar, às vezes, a nossa. Então, a gente teve uma coisa muito curiosa, logo que eu e o Lucas terminamos, assim, na mesma semana, sei lá por quê, tipo, a gente gravou com uma moça que foi contar sobre como era ser amiga do ex-marido. E, tipo assim, ninguém nem sabia, a gente nem contou para ela que a gente não era mais um casal. Mas eu fiquei assim, meu Deus, tipo assim, por que a gente está vendo essa história hoje? A gente está exatamente nesse processo de entender esse novo lugar e como lidar com ele. E ela estava ali querendo compartilhar para o canal, né, contando, mas também contando para a gente, né, olhando no nosso olho e nos mostrando as soluções que ela teve, que com certeza nos inspirou.
E às vezes também tem outras histórias que nem tem a ver com o momento de vida, mas que toquem em algum lugar. Tem história, tipo assim, que eu choro horrores, aí eu falo pra minha terapeuta, por quê? O que aconteceu? Tipo, por que eu não tiro a história da minha cabeça? Onde será que ela me pegou? E é muito legal pensar que a gente pode ser, não sei se é influenciado, mas ser inspirado pelas pessoas ao nosso redor, assim, né? Ter uma representatividade do dia a dia, além de, tipo assim, ver na televisão, é legal, mas às vezes tem alguém que está do nosso lado e que também também está numa referência pra gente. Sim. Nossa, incrível isso, né? Esse lugar da referência no perto mesmo, né? É. Nesse círculo de caramba, assim, essa pessoa tá aqui do meu lado e virou super uma referência a partir da história dela, né? Que eu acho que é diferente do lance do conselho, né? Que foi sempre um negócio que eu, nossa, achei horrível. Esse lance do tipo, mas por que você não faz isso? Eu ficava, cara, porque é como se fosse fácil resolver minha vida, né? Claro, você não tá vivendo ela, deve estar muito prático arranjar caminhos. Então, nunca curti essa ideia de alguém de fora me dizendo caminhos, né? Então, para mim, escutar a história sempre foi esse lugar do conselho, só que com contexto, né? Então, a pessoa está contando a história dela e eu estou falando, caramba, acho que talvez isso se conecta com a minha, eu posso fazer isso, olha que legal esse jeito de ver o mesmo desafio que eu estou passando, que eu acho que é, não sei, um pouco da proposta que vocês trazem, né? De não ser um lugar de, olha, faça isso ou faça aquilo. Mas, bom, na minha vida foi assim. E aí você fala, será que na minha é? Então, acho muito legal isso. Sim, eu acho que e além do exemplo para si, acho que tem também um reconhecimento do outro, né? No sentido de você pode aprender, isso é ótimo e é muito bom que aprenda, mas também de falar, poxa, essa vivência também é válida, essa experiência também é válida, né? Tem um exemplo muito marcante para a gente, que é, inclusive a gente até marcou de jantar com ela amanhã, um detalhe assim, a Dória é uma mulher trans que fez a transição tardiamente, ela fez com seus 35, 36 anos, se eu não me engano, e ela contou a história dela pra gente, uma história muito sofrida, assim, que não foge muito à regra da maioria das mulheres trans no Brasil, né? Expulsa de casa, veio do Nordeste para São Paulo, foi expulsa, sofreu pra caramba e tal. E ela contou a história dela pra gente. E essa história é uma das mais vistas do canal. E é muito bonito que nos comentários, nosso público é um público mais velho, né? É um público 25 para cima e 25 entre 30 mais, assim, é muito forte de mulheres. E foi muito bonito ver no Facebook, principalmente, que é a rede social que todo mundo hoje meio que abomina, fala, é a rede social tóxica, as pessoas falam, né? Só tem gente ruim lá, assim, tipo, de Nossa, eu discurso, né? perdi perdi esse rolê do Facebook, mas. A gente briga muito para tentar dar uma desconstruída. A gente entende de onde vem, porque o Facebook está envelhecendo enquanto público, né? Tem um público muito mais velho lá. E aí, Sim. enfim, tem N estudos aí que mostram que o Facebook vem envelhecendo e as pessoas têm se afastado do Facebook, quem cria conteúdo, justamente por isso, porque quer apostar só nos jovens. E aí, o nosso público é um público mais velho, a gente gosta disso, porque a gente conversa com pessoas que às vezes não iam entrar em contato com os temas que a gente está trazendo, sabe? Sim. Naturalmente, assim. E aí, um desses é o da Dória, que ela traz essa história, essa vivência de vida, e aí a gente pode pensar, poxa, mas deve ter publicado esse vídeo, deve ter, assim, sido horroroso os comentários, né? E não, a maior parte deles, assim, 90%, eu arrisco dizer, que de pessoas falando, Deus te abençoe de um jeito muito bonito, sabe? Independente aqui de religião e nem nada, mas as pessoas falam, que Deus te abençoe, você é maravilhosa, tratando ela no feminino, falando o quanto ela era maravilhosa, desejando o bem para ela, né? Então, acho que tem isso também das histórias, que não é só para você aprender ali com a história dela, mas também reconhecer a individualidade e a potência daquela experiência de vida, sabe? Eu acho que isso também é muito bonito do que a gente construiu, assim, do que a gente consegue enxergar através dos comentários, né? Que são a melhor forma da gente entender quão aceita ou quão... acho que quão aceita é a palavra certa. Quão aceita aquela história foi ali pelas pessoas que assistiram, né? Isso é muito bacana. Sim, muito. Nossa, eu me conecto muito.
em relação a isso, né, dessas narrativas marginalizadas, digamos assim, né, porque essas histórias foram sempre contadas, né, eu imagino que ela já contou para muita gente, mas a questão é que ou as pessoas não escutam de fato, né, então pouca rede de apoio, ou também ela não chega em outros lugares, né, ela não fura a bolha ali do círculo social da pessoa. E isso é uma coisa muito incrível, assim, porque quando você falou, né, de algumas histórias que a gente reconhece a existência dessas pessoas, eu tinha pensado em uma outra que eu escutei de vocês, que era sobre uma mulher que vivia relacionamentos, não sei se a palavra correta é poliamor, enfim, não me lembro agora, mas eu lembro que eu fiquei assim, tipo, caramba, essa existência rola, né? Tipo, essa pessoa vive dessa forma e faz muito sentido para ela, que incrível, assim, você fica de fato se conectando com mundos que não são os seus, e, né, no meu caso, e que, caramba, que massa que faz sentido para ela, né? Então é muito validar dentro de mim, essa diferença de existência, né? Essas possibilidades de vida, de caminhada, que são muito diferentes da minha, por N motivos, né? Mas é muito incrível mesmo como a gente vai se reconhecendo. E uma coisa que eu curto muito, assim, que me levou muito para as histórias, e isso eu pego um pouco do que eu aprendi com os mestres griots, que é esse lugar do contexto, né? De quando a gente vai aprender um conhecimento, pelo menos eu, durante a escola, era sempre muito um conceito. E aí, muito desconectado de, bom, e esse conceito saiu de onde? Tipo, o que tem a ver com tudo, né? Era uma coisa meio que, isso aqui é um conceito de física, ponto. Isso aqui é um conceito de geografia, ponto. Só que aí eu não entendi, assim, sempre tive muita dificuldade na época da escola de, mas como é que isso tudo vira um conhecimento humano, sei lá, tipo, não, geografia, física. E aí eu lembro que conversando com o mestre Alcides, que participou do último episódio aqui do podcast, ele falou, tipo, cara, para a gente não ter essa opção de ser separado, porque tudo tem contexto, tipo, tudo tem história, né? E história por si é um contexto. Tipo, caramba, de onde eu venho, com quem que eu morei, o que eu fiz na minha vida, tipo, isso é um contexto. Aí eu não peguei um conceito X ali, tipo, destacado, teve um contexto. E é isso que eu sempre senti muita falta quando eu estudava direito, por exemplo, que era, umas leis, tudo sem contexto, de mas como é que aplica isso? Quem recebe esses direitos, quem não? Tipo, não tinha contexto. E aí, quando vocês falam, me remete muito a isso, né? Tipo, a importância de ter contexto, não é simplesmente jogar ali um conceito que pode ser real, obviamente, de, sei lá, a questão da baixa expectativa de vida de mulheres trans, por exemplo, é uma realidade. Mas se você só joga esse dado, parece que as pessoas não se mobilizam ali, né? De entender, cara, o que é isso exatamente, né? O que é a vida por trás desse dado? E aí me vem muito a história, que quando você coloca a história é uma pessoa, né, que está vivendo isso. E aí você aprende real aquilo. Tipo, você não vai esquecer. Tipo, essa história que eu escutei de vocês, que, cara, é como se ela vivesse em mim, né? Tipo, eu acordo e durmo e ela tá viva aqui. Então, a diferença de aprender um conhecimento pela história viva, que está ali, e aprender um conceito, tipo, olha, estudei e está ali, né? Não que não seja importante, mas não sei se para vocês faz sentido isso ou nada a ver. Muito. Total. A gente já pensou várias vezes sobre a importância de dar rosto para as histórias, assim, porque, sei lá, a gente pode fazer um post no Instagram, sei lá, tipo, respeitem pessoas trans. Sim. Sei lá, tipo, não vai ser legal, mas o que vai causar na outra pessoa, né? E até em quem não concorda, tem gente que fica, não, mas quando você coloca um rosto, uma pessoa contando, é diferente, até para se você quiser rebater, ela tá contando a história dela, a vivência dela, não tem como você falar assim, não aconteceu. Exato. Ela tá falando do que ela passou, então eu acho que é até uma estratégia mais forte para a gente conseguir comunicar o que a gente quer quando o assunto é justiça social, por exemplo, né? Trazer porque é lembrar que tem rosto atrás das bandeiras que a gente levanta. Que às vezes fica só causa, mas é sobre quem? E eu acho que nesse lugar a emoção é uma aliada, né? Porque você assistir uma pessoa contando para mim, pelo menos, acho que para muitas pessoas é natural que você se conecte, que você tente se imaginar naquele lugar, que você começa a visualizar aquela vida de outra forma que não é só, tipo, regras ou algo que alguém te contou que é assim, um estereótipo que a gente vai construindo
de pessoas que a gente nunca nem teve contato, e aí você vê aquela pessoa contando, parece que quebra também alguns preconceitos que estão ali dentro, que a gente vai acumulando, né, assim, na vida. Sim. Eu acho que... Pode falar, desculpa. Não, eu só ia falar isso, que eu acho muito importante a gente colocar rosto, né, colocar pessoas, olhar para pessoas e a gente está de novo no momento que o diálogo é importante, então acho que essa pode ser uma boa estratégia para hoje, né? Nossa, acho que sempre estivemos, né? Nesse lugar, sempre estivemos. E é engraçado, eu gosto muito de dar exemplo, porque eu acho que as histórias que a gente já contou, elas dizem por si só, assim, o que a gente gostaria de falar. Nessa questão, né, do Ale de falar das bandeiras e tudo mais, a gente sempre fala que, sim, tem pessoas que são importantes de estarem falando sobre a pauta em si, e não sobre as histórias. Então, até de criação de conteúdo mesmo, pensando na nossa área aqui, né? Tem pessoas que vão falar só sobre a vivência dela, ou vão trazer dados, vão trazer, sabe, coisas mais científicas, digamos, né? Que tem ali um respaldo na ciência. E a gente traz realmente a emoção, não necessariamente que esteja ali respaldada na ciência, nem todo mundo que vai contar essa história no canal, no podcast, vai trazer um dado. Eu sofri, que nem a moça trans, né? Poxa, eu sou uma que poderia ter morrido antes dos 35 anos. Não é essa ideia, né? A gente realmente tenta humanizar as coisas. E aí tem um exemplo muito legal que a gente uma vez contou uma história de uma moça que falava que correr é um ato feminista. E aí o título do vídeo já era esse. E aí teve uma recepção, esse vídeo. Aí depois a gente contou uma história de uma outra mulher que ela, enfim, ela tem uma trajetória de vida que é totalmente feminista, assim, no sentido de vivenciar, né, o feminismo na vida dela. E não necessariamente ela sabe. E não necessariamente ela falou o feminismo na frase. Mas quando você conta essa história, as outras pessoas começam a falar que mulher guerreira, ela tá certa. Então as pessoas estão apoiando, de certa forma, o feminismo ali. Só que o problema, a pauta, virou um problema para algumas pessoas, né? O nome ali, quando você fala feminismo, quando você fala LGBT-fobia, ou quando você fala pessoas trans, causa um estranhamento em algumas pessoas, porque elas têm uma visão equivocada, elas foram ensinadas equivocadamente sobre aquelas bandeiras, aquelas pautas. Mas quando você traz uma história que tem uma emoção, que a pessoa não precisa falar necessariamente sobre aquilo, fica tudo ali nas entrelinhas. As pessoas aceitam e elas começam a enxergar as coisas de uma outra forma. Acho que isso é bacana, assim. Eu jamais tiro a importância de pessoas que falam sobre esses assuntos de forma mais direta. Sim. Acho que nosso trabalho é um trabalho talvez até de base, assim, de opa, vem aqui, vamos conversar sobre esse assunto aqui? Mas não é nada demais, não. Vem cá, vamos conversar, sabe? Não é negar, mas é, de repente, omitir para quem já tem um certo estranhamento com determinadas pautas, sabe? Sim. Não, faz muito sentido para mim isso. E que é isso, né? Quando eu falo sobre essas questões dos conceitos, eu acho eles extremamente importantes, né? Porque, bom, a luta social aí de conquista de direitos vem muito de um lugar de você trazer os dados de que aquela parte da população está desatendida, né? Ou está sendo morta, ou enfim. Então, o dado ele é muito importante. Mas para a gente se mobilizar, assim, né? Para a gente se tocar e se conectar, para mim, não tem como se não for com a história, né? Se não for com a vivência. E isso traz para mim também muita responsabilidade, né? De, enfim, por exemplo, se a gente for falar sobre racismo, eu posso falar como, sei lá, eu reproduzindo o racismo, né, no lugar de pessoa branca, como isso afetou minha vida e como que eu penso em desconstruir isso, enfim. Então, para além do dado que eu posso trazer, como isso me afeta e como isso me afetou, enfim, eu acho que isso traz a nossa mobilização, porque não adianta, assim, qualquer pessoa que está numa causa social, ela está mobilizada por algo muito além do conceito, para algo muito além dos números, né? Ela está ali porque está visceral a coisa, né? Então, se a gente luta por algo, ou até mesmo o projeto de vocês, assim, eu sinto que por mais que alguém possa olhar e falar histórias, né? Ou aqui no podcast mesmo, são histórias sobre justiça, mas tem algo que, não sei, que é muito além do que só o que aparece no superficial, né? É uma história. Tipo, não, tem algo que me move porque eu me conecto com essas coisas. Se eu ficasse palestrando aqui sobre justiça, provavelmente isso morreria muito rápido, porque não tem
essa chama mesmo, né, que visceral, que nos leva para onde a gente quer ir, assim, lutar pelo que a gente acredita. Então, não sei, me parece que as histórias que vocês trazem fazem muito esse papel, assim, de sim, a gente está falando sobre pautas muito importantes sociais, mas a gente está falando desse lugar que não tem como você escutar e não falar, caramba, doeu em mim, ou caramba, estou mobilizada a pensar sobre isso, ou a refletir mais, quero estudar mais. Enfim, não tem como, né? E que talvez uma palestra sozinha não faria esse mesmo papel de trazer essa vontade mesmo de transformar, de viver. Não sei, pode parecer muito romântico, mas para mim é muito esse lugar que pega, sabe? Para mim também. Nessa hora eu sou romântico mesmo. Enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando um negócio também de que o lance do conceito, quando a gente fala de pessoas, é até delicado, né? Porque as pessoas são muito plurais. Então, sei lá, a Dória, quando conta a história, a vivência dela como mulher trans, é a vivência dela, que não necessariamente vai ser igual de outra pessoa. Então, também a gente tem que abrir. Aconteceu uma coisa que eu achei engraçada nesse vídeo da menina que tem 2 namorados. Algumas pessoas ficaram falando assim, eu não concordo, eu só quero ter um. E aí eu fiquei, tudo bem, você pode ter um, ela pode ter 2. Que às vezes quando a gente acha que tenta quebrar alguns padrões, as pessoas entendem que a gente está tentando criar um novo. Mas não é então falar que então todo mundo vai ter 2 namorados. A gente está falando da possibilidade de que se você se sentir confortável, você pode ter 2. Se você quiser ter um, tudo bem, desde que você respeite quem tem 2. E às vezes, tipo, quando a gente... Eu sei que isso é importante para quebrar padrões, a gente acaba gerando outras caixinhas. Mas, no fim, agora talvez a gente tenha que quebrar essas caixinhas, porque senão a gente coloca de novo as pessoas num lugar muito fechado, né? Então, acho que até por isso que às vezes a gente conta o mesmo tema, várias pessoas contam. É sempre diferente, por mais que seja uma pessoa que esteve em situação de ruim em algum momento. Aí tem, tipo, algumas histórias no canal com esse tema. Mas são diferentes, porque as vivências são diferentes, o que leva é diferente. E aí é legal abrir também, né? Deixar amplo o que é esse conceito, porque nós somos pessoas, né? Então é muito plural, eu acho, né? Sim, nossa, muito sentido de você não fechar, né, exatamente na vivência. Eu acho que tem um lance aí que é muito sobre acolher o medo e a insegurança que vem quando você escuta algo diferente do seu, né? Que eu sou essa pessoa, assim, que quando as primeiras vezes que eu escutei sobre não monogamia, eu fiquei, gente, não, calma aí, galera, menos, tipo, tá muito, porque é isso, você começa, né? Eu comecei a me sentir num lugar de caramba, então eu tô fazendo errado, então eu tenho que fazer diferente, mas espere, aí você faz aquele, não, Débora, respira, você se sente confortável com isso? Faz sentido para você? Mas é que é uma coisa difícil, né, de sentir essa abertura para você pensar o quanto isso tem a ver com você e você já querer seguir um lance social, né, de, bom, então agora não pode ser mais monogâmico, tipo, quem falou isso, né? Mas é algo natural que vem quando você traz uma vivência diferente. A mesma forma da questão de orientação sexual, né? Muitas pessoas entendem que porque outras têm outras orientações, você agora não pode mais ser hétero, tipo, e não tem nada a ver com isso. Mas é uma coisa que vem de receio por conta de um passado bem gigante / presente de que é só assim que pode ser. Né? Então, se você vive num lance de só pode ser hétero, quando alguém, né, diz, olha, não sou, você fala, eita, calma aí, peraí. E até mesmo para a gente se questionar enquanto sociedade, né? Esse lance próprio do individualismo, do próprio capitalismo, de você, né, ter uma caixa de, então, você, mulher, vai ter filho, vai não sei o quê, tipo, você nasce com essa caixa pronta, embalada para você. Questionar isso muitas vezes dá muita insegurança, porque caramba, é a base que você vive, né? Assim, você nasce nessa base, vive nela, e aí chega alguém e diz, ei, não precisa, talvez não precise ser essa base. Você fala, não, calma aí, não estou pronta para você tirar essa base daqui. Então, como a gente acolhe, exato, tipo, até porque vai ser aquele não saber, que é um lugar muito difícil de existir, que é, cara, eu não sei se faz sentido ser ou não ser monogâmico, eu não sei se faz sentido o próprio questionamento da sexualidade, né? O quanto tabu é você vivenciar, cara, eu não sei se eu sou hétero, não sei se eu sou bi, tipo, não sei ainda. Então, e é difícil, e é importante que a gente possa acolher isso, né? Para que não vire um lance do, e aí, qual que é a sua caixa, caramba? Tá demorando já, né? Mas é super, nossa, é muito difícil, assim, né? O próprio, quando a gente questiona o sistema capitalista, a gente fala, caramba, a gente está questionando como a gente se relaciona
com o planeta, né? Com o meio ambiente, com as pessoas, com o conhecimento. Então, é muito natural que as pessoas se sintam com medo de entrar nessa discussão e que quando a gente escute alguém questionando, fale, ai, não questiona não, porque socorro. Quando você questiona, isso obviamente bate em mim. Não sei, eu acho meio natural ter esse medo, assim. Eu já senti várias vezes com pautas diversas. Porque, tipo, não mexe aqui, porque por mais que não tá bom, a gente se sente confortável em algum momento, a gente fica adaptável Sim. de alguma forma, fica, se mexer. Até durante essa gravação da Mari, que tem 2 namorados, uma coisa que a gente sempre falou, acho que em roda de conversa, assim, não ser monogâmico exige muita maturidade. E aí, como se estivesse colocando num lugar, tipo, elevado, né? Tipo, O abençoado. então pessoas são mais elevadas do que nós. E aí eu achei muito legal ela falando assim, tipo, gente, tem ciúmes, tem 2 namorados. O que a gente faz é a gente lida com ciúmes, a gente conversa sobre ciúmes. Então não é uma coisa do tipo assim, fulano é superior. E acho que também quando a gente traz as histórias, muitas pessoas ficam falando assim, da onde são essas pessoas? Nossa, que seres de luz. E eu acho que são pessoas bem especiais, assim. Mas não são mais especiais, tipo, são pessoas do dia a dia, assim, não tem muito esse lugar de super-herói, né? Que também a gente está acostumado, acho, também, a classificar isso o tempo todo, né? Então, para mim, isso é difícil. Eu estou nesse processo da terapia pessoal, de, tipo, quebrar essa ideia de bem e mal toda vez ficar nessa classificação. Não, até porque, né, Lê, a gente não acha assim, tipo, encontrou essa pessoa, sei lá, conversou com essa pessoa na hora ali, ai, nossa, vamos gravar. São as pessoas que nos assistem que mandam suas histórias. Então, se essas pessoas nos assistiram, mandaram suas histórias e outras acham elas especiais, significa que tem muito mais gente especial aí no mundo do que a gente acha, né? E aí a gente volta naquela questão, quando foi a última vez que você ouviu a história de alguém, né? Porque basicamente é isso, né? Se você achar pessoas especiais, você tem que estar disposto a conhecer outras pessoas, a de repente conversar com a senhorinha que foi ali na feira, falar, nossa, esse limão tá ruim, né, menina? Aí você vai conversar com ela, de repente você descobre uma história incrível, né? O Ale sempre brincou comigo, porque eu dou esse exemplo da senhorinha, porque eu sempre, quando tava na feira, as senhorinhas paravam para falar comigo e eu sempre dava trela e ele ficava me zoando, né? Eu brincava que o Lucas não sabia escolher fruta da feira. Aí, sabe, quando você não sabe, você geralmente tem uma técnica que é ótima para não passar vergonha. Você olha para 3, aí a quarta você coloca na sacola, não importa. Só para fingir que escolheu alguma coisa. Se pegar de primeira, é claro que você não entende nada. Então você pega. Aí nessa hora, sabe, do vai e volta, é a hora perfeita para olhar para o lado e conversar com alguém. Eu amei essa técnica, gente, sério. É perfeita. Pra patentear, incrível. Amei, não, e faz, cara, porque é sobre isso, né, assim, esse lugar de você escutar a história das pessoas, né, e ter esse lugar não só de identificação também, mas de compreensão de como que isso pega para você, né, de não só nesse lugar que a gente falou, né, no começo de como que eu poderia fazer na minha própria vida, isso me ajudou, mas em que lugares isso pega em mim, assim, tipo, por que eu me incomodo quando eu escuto essa história, né, tipo, onde que pega uma insegurança, um medo. E dentro da justiça restaurativa isso acontece muito, né? Porque, bom, a pauta e a ideia é que a gente construa coletivamente o que é justiça, né, para as pessoas. E aí é muito comum que as pessoas coloquem quem trabalha com justiça restaurativa de, nossa, meu Deus, pessoas evoluídas que querem construir com os outros justiça, querem escutar os outros. E aí eu sempre falo, cara, eu continuo incoerente, porque eu sou um ser humano no planeta Terra, isso não vai mudar, assim, tipo, eu não vou ser uma pessoa completamente coerente com o que eu falo, faço, é óbvio que esse é o meu caminho que eu busco, né, de cada vez mais ser coerente na minha fala, mas isso não quer dizer que eu não vou ter minhas complexidades de ser humano, né, que vão ter coisas que eu vou reclamar e vou reproduzir e falar, caramba, eita, tava reclamando disso ontem, tô fazendo isso hoje, mas a diferença que eu acho é que eu tô querendo estar aberta, né? Tipo, tô querendo estar disposta a escutar e a pensar diferente. Mas não que eu vou ser melhor ou mais legal ou mais iluminada. E aí eu já passei por diversas situações, assim, de, sei lá, pessoas quererem conversar comigo e eu não ter disponibilidade emocional para lidar com aquele conflito naquele momento. E as pessoas, tá, porque você fala que trabalha com JR e agora não quer me escutar. E eu, gente, em que momento
que eu escolhi trabalhar com justiça restaurativa foi um aval de papo eterno, né? Tipo, então agora, Débora, a hora que você quiser, pode falar, liga. Tipo, não é sobre isso, né? Nem a nossa terapeuta é assim, tipo, fale a hora que você quiser comigo. E nem no meu lugar aqui, né? Trabalhando mais com um lance de facilitação de encontros, não é assim também, né? Não quer dizer que eu vou estar sempre disponível, pelo contrário, eu acho que a própria justiça restaurativa me ajudou a entender a limitação, tipo, onde colocar o limite. De, olha, não, aqui eu não estou disponível, que, aliás, antes eu era muito mais disponível e me machucava muito por isso. Então, é um lance de você ir pensando essas novas coisas, né? Esses novos pensamentos daquilo que você não conhece ou não estava vivendo, não como uma elevação, mas como uma abertura mesmo, para poder ser diferente do que você era, do que você quer ser. Então, é muito prejudicial quando a gente coloca, né? E quando eu coloco as pessoas que são diferentes de mim num lugar de endeusamento, de que, eu não sou tão iluminada a ponto. Na verdade, não, né? Na verdade, é só estar aberta a repensar, tipo, putz, acho que talvez eu queira repensar meu relacionamento, né? Tipo, como ele se dá, ou não tô preparada para isso. Mas é uma questão muito mais de abertura para mim do que de perfeição, né? De tipo, então a pessoa que nem você falou, né, Ale, de tipo, não vai ter ciúmes. Não, tem, só que daí ela tem uma abertura para lidar com isso. Ela não quer fingir que não existe e manter ali uma situação, né, tipo, ruim para as pessoas. Ela quer, vamos ver algo que se aproxima do que eu quero, do que eu almejo quanto relação, e estamos aqui abertos para lidar com esses ciúmes que vai existir, né, e que está existindo aqui. Então, acho super importante falar disso, assim, desse lugar de, cara, não sou a deusa da comunicação, assim. Muitos momentos e com muito gosto eu vou falar, não tenho disponibilidade para lidar com isso agora, obrigada, vamos marcar. É difícil, mas é bom. Mas Não, enquanto incrível. É difícil, você sabe, né, Alexandre? É difícil eu sei, mesmo. eu tenho muita dificuldade. Eu sou a pessoa sério? que às vezes coloca os limites, assim, tipo... O Lucas é bom nisso. Eu porque admiro. é isso, eu não posso estar disponível porque eu também tenho minhas questões. Exatamente o que você falou, assim, né? Uhum. Assim, eu tava pensando, tava pensando nisso, porque eu tenho, inclusive, a gente tem o nosso perfil do terapia e tem os perfis pessoais. Sim. E aí eu coloco lá no meu perfil pessoal, gente, eu não respondo DM sobre trabalho. Porque muita gente às vezes vem, tipo, viu que no terapia tem, sei lá, muita gente lá seguindo e que a gente possivelmente não vai ler, mas a gente lê. Aí vem no pessoal, Porque tem às vezes menos demora, tem que ter pessoas. paciência, tá? Quem mandou mensagem tem que ter paciência, que às vezes demora. A gente demora um pouco, mas a gente lê tudo. E aí, às vezes, a pessoa tenta dar uma furada de fila ali, e aí vai, e assim, conta toda a vida dela ali na minha DM. No começo eu até respondia e tal, só que isso causa, às vezes, até uma ansiedade em mim, porque eu não sei o que fazer, porque não é só... Quando a pessoa vem contar a história, principalmente fora do formulário que a gente recebe as histórias formalmente, né, para o canal, quando a pessoa vem contar ali pra gente, ela quer quase que uma sessão de terapia mesmo. Ela quer uma resolução, ela quer uma opinião, ela quer... E eu não tô nesse lugar, eu não posso nem fazer esse lugar, porque eu não sou psicólogo, né? Eu sou jornalista e o meu trabalho é ouvir a outra pessoa e entrevistá-la. Então, eu acho que esse negócio de colocar limites é muito importante também. Acho que para tudo na vida. E eu não tinha pensado nisso, mas isso também tem muito a ver com o que a gente acredita, tipo assim, a gente toda hora tá falando que é importante ter uma escuta atenta, isso requer um preparo, né? Então você tá sendo até honesto de falar, tipo, agora não, se eu tipo te ouvir agora, eu não vou poder dar o meu melhor, porque quando a gente vai gravar, a gente se prepara antes de ir pra casa da pessoa. Tipo, eu penso, poxa, agora a gente vai lá na casa da pessoa. Quando a gente chegar lá, tipo, a gente não fica no celular, a gente não fica. É um momento que a gente tá entregue ali. Então, às vezes, o não responder é até justo com a outra pessoa. Tipo, agora eu não posso falar, porque eu também não vou poder te ouvir da maneira que eu gostaria e vou me resguardar, né? Sim, totalmente. Até porque ali nas redes sociais, na minha, pelo menos, eu tô vendo as coisas que tratam do Lucas, né? Não de trabalho. Então eu tô ali dando scroll ali na página e tudo mais. Então, se eu paro para ouvir aquela pessoa, eu meio que. É isso, Ale, acho que você falou perfeitamente. Eu não tô preparado para ouvir para ler aquela história, para dialogar sobre aquilo. E aí, no dia que a gente vai gravar, é outra coisa. A gente vai preparado, a gente já leu a história, a gente já tem uma ideia do que a gente quer conversar, do que a gente quer abordar, porque de repente a gente sabe quando a pessoa abre o coração, às vezes ela abre o coração de uma coisa muito delicada.
que a gente acha que não é o ideal a ser falado naquele momento ali, ó, ser perguntado de repente, porque às vezes é muito delicado, sabe que pode de repente causar um gatilho, alguma coisa, né? Então a gente se prepara de uma forma muito respeitosa. E aí eu não poderia, e eu acho que não responderam, falar, gente, não responda esse tipo de mensagem, é ser respeitoso com essa pessoa. Pode até parecer grosso, assim, né? Uma vez eu tava pensando, gente, será que eu tiro isso do meu perfil? Porque pode parecer meio grosso, né? Não respondo DM de trabalho. Mas é de uma forma de me respeitar e respeitar o próximo mesmo, assim, sabe? É bem... E até fora de trabalho, né? Isso também tem no dia a dia. Nossa, eu ia falar isso. Essa é a Quando minha alguém te vida. manda uma mensagem, você fala, tipo, vou responder essa pessoa mais tarde, que eu quero responder com atenção. Que às vezes tem essa cobrança de WhatsApp, né? Tipo, mandou, nossa, não respondeu, ficou online, postou stories, mas não respondeu no WhatsApp. Mas às vezes é por carinho, tipo, daqui a pouco eu vou conversar com você. Eu tenho muito isso, às vezes eu falo, essa mensagem eu vou deixar para o fim do dia, quando eu vou sentar no sofá, e aí eu vou conversar com essa pessoa sobre esse assunto, que eu sei que é algo que demanda minha energia, né? Tipo, Sim. Isso é bom, na verdade, né? Não é ruim. Demandar presença, né? Assim, não tem como você, né? Quando a gente fala na JR sobre escutar a história, né? É num lugar de presença e de escuta ativa, né? Então, você tá ali aberto para escutar essa outra história, essa outra pessoa, e você tá ali presente naquele momento. Então, é muito difícil você estar nesse lugar quando tem, sei lá, vários áudios do WhatsApp, 700 DMs, tipo, qual que é a qualidade de você escutar isso? E uma coisa muito louca, Lucas, é que você falou, tipo, não tô ali para escutar a história, né, porque eu não sou psicólogo, mas, cara, o psicólogo tem limite, né, tipo, o psicólogo não é esse cara que você manda mensagens o tempo inteiro e ele vai te respondendo e vai te ouvindo, tipo, não, por isso que ele marca um horário, por isso que ele diz, olha, só se for muito urgente, porque ele em si já não daria conta se viessem muitas histórias o tempo todo para ele escutar, né? Então, eu acho que, independente do que a gente faça, né, da nossa profissão, ou mesmo da nossa vida, né, pessoal e tudo mais junto, esse lugar do limite ele é muito mal visto, né? Como se fosse tipo, que chato, né? Que indisponível. Quando é o contrário, assim, porque uma coisa que eu vivi muito era um lance tipo, é muito legal escutar a história do outro, tipo, é para isso que a gente está aqui, né? Escutar a história e construir justiça a partir disso. E também cuidar das pessoas e das relações. Só que quando eu ia ver, tipo, eu estava doente, minha história não era escutada e eu não tinha limite nenhum. E aí eu comecei a falar, cara, acho que tem algo muito errado, assim, eu não me sinto nem bem de falar para as pessoas, olha, eu vou apresentar a justiça restaurativa para vocês, porque ela é para cuidar das pessoas, para escutar a história, sendo que eu tô, tipo, aqui morrendo, sabe? Porque é esse mínimo de coerência, assim, se o negócio é feito para a gente cuidar um do outro, eu preciso ser cuidada nesse processo, a minha história precisa importar nesse processo também. Então, vocês escutam histórias de outras pessoas, mas a história de vocês importa também, né? Não é só sobre escutar o outro, mas como que a história de vocês faz parte disso tudo também, né? Então, eu acho que limite é um lugar muito mal visto, mas que, ao mesmo tempo, ele é muito bem-vindo, assim. Tipo, muitas vezes ele é necessário até para parar relações violentas, né? Que, assim, não violentas necessariamente fisicamente, né? Porque pode ser, sim, também, mas violentas mentalmente, psicologicamente, que você precisa colocar um limite de, olha, até aqui vai rolar. E isso é um cuidado incrível, né? Que muitas pessoas romantizam esse cuidado como você ser mais legal ou ser mais aberta, mais não sei o quê, quando, na verdade, para mim, o maior cuidado que eu tive comigo nos últimos anos foi dizer não. Tipo, dizer não foi um caminho, assim, que se abriu, tipo, olha, tem essa possibilidade, Débora, você pode falar não para as pessoas. Muito da cultura, né, do mulher ser aquela pessoa muito legal, que cuida de todo mundo, que aceita tudo. Então, nossa, é muito incrível, assim, quando, na verdade, o cuidado e a transformação pode vir de um lugar que as pessoas condenam, né, de, tipo, nossa, como o Lucas é chato, né, eu mando aqui minha história, ele escuta a história, eu mando para ele e ele diz, não, aqui eu não respondo. Cara, que incrível. Tipo, o Lucas é uma pessoa que se cuida, olha só, que se preserva. E é legal esse lugar do não, de que a gente pode falar não, tipo, agora, né, não quero ouvir. Quando a gente está numa relação, num diálogo, também tem quando a pessoa que está contando também põe uma barreira, assim, do não quero falar agora também, tipo, ou não quero entrar Como nesse assunto. assim?
recentemente, uma amiga minha, ela tinha, tipo, sabe, mandado um WhatsApp contando, tipo, sei lá, alguma coisa que tinha passado que era, tipo, algo pesado. E a gente se encontrou pessoalmente, aí a primeira coisa que eu ia fazer já ia perguntar, e aí? E aí eu falei assim, tá a fim de falar? Daí ela, não tô a fim de falar agora disso, não. Tipo, a gente tá tomando um café e tal. E até durante gravações já aconteceu isso. Teve uma gravação muito boa, que a moça estava contando a história dela, assim, eu tava cheio de perguntas, eu queria saber, tipo, um monte de coisa. E ela tirou o avental e botou na pia e fez, tipo, é isso? Tipo assim, ela botou, tipo, até aqui que eu vou chegar. Aí eu pensei, eu tô cheio de perguntas, eu quero saber tanta coisa, mas eu me liguei que, tipo assim, é isso, é até aqui que ela vai contar hoje, tipo, até que ela tá preparada. Tipo, a pessoa que também tá se abrindo também pode colocar um limite de até onde ela quer contar, e a gente, como ouvinte, tem que compreender isso, né? Não é que a pessoa está te contando algo que ela é obrigada a te contar tudo. Isso acontece até em comentários, assim, dos vídeos, tipo assim, senti falta de saber disso, tatatã. Ué, mas é isso. Mentira. Desculpa, mas vai faltar coisa. Tipo, Você quer uma biografia da pessoa inteira, não vai ter, Exato. né? E é engraçado mesmo isso, porque a gente... É isso, a gente, como jornalista, e eu Ale na área da comunicação também, eu acho que a gente aprende na faculdade que, não, você tem que extrair tudo da pessoa. Quando a pessoa não responder, você faz a pergunta de novo. Então... Não, a gente respeita muito o lado da pessoa, porque é aquilo. A pessoa, ela vai até onde ela consegue, até onde ela quer, né? Depois, a gente até depois tem algumas histórias que a pessoa conta muita coisa e às vezes sai uma coisa mais delicada, a gente pergunta, porque às vezes a pessoa está confortável ali e conta. Sim. E aí você pergunta, tudo bem? O que você acha de contar isso aqui? Coloca, não coloca? E a pessoa, ou ela mesma no final fala, olha, eu falei aquilo ali no meio, não coloca não, por favor, porque eu não gostei muito do jeito que eu falei, ou não estou preparado para lidar com isso e tal. Isso é muito importante também, né? Eu acho que isso sim é até uma certa forma de empatia, né? A gente fala muito sobre empatia, eu acho que é isso, é literalmente se colocar no lugar do outro no sentido, não só quando convém, mas quando não convém, quando pode até ser ruim, entre aspas, para você. nossa, agora eu pensei numa coisa. A gente vai sempre falando, sempre pensando numa coisa, né? Perfeito isso. Não, mas é que, não sei, Debs, acho que você vai ser uma boa pessoa para até tirar essa dúvida minha. O quanto isso também funciona na justiça? Estou pensando assim, acontece muito durante os vídeos das pessoas se sentirem, acharem que elas podem falar o que elas quiserem porque alguém contou uma história. Então, tipo, muitas vezes vem comentários bem agressivos de julgamentos e a gente fala, oi, aqui não é um espaço de julgamento, aqui é um espaço de compreensão. E a resposta é sempre assim, ué, mas que quis contar na internet e agora eu não posso falar o que eu acho. E a gente sempre fica tipo, ué, mas não é porque a partir do momento que alguém conta algo que você pode falar qualquer coisa em cima daquela história. E agora pensando, acho que a gente conecta muito a palavra justiça a julgamento, né? Tipo, não sei como é que é isso para você. Invertir o papel, né? Então fazer pergunta. Amei. É sobre isso. E tá tudo bem. Cara, então, acho que esse ponto ele é muito importante, porque o que é mais desafiador é que esse lugar da justiça ele foi construído, né, de uma forma bem externa. Então, tipo, o nosso sistema de justiça ele foi importado, né? Ele remonta ideias e práticas europeias. Então, essa justiça que a gente conhece hoje, punitivista, formal e que julga as pessoas e que digo mais, julga a existência das pessoas, né? Porque falam que é sobre fato, né? Ah, não, estava ou não estava, mas não é sobre exatamente isso, né? É muito além, né? Então você julga a existência daquela pessoa, porque a história dela não faz parte daquilo, né? Ela conta se ela estava ou não estava naquele dia, mas a história pouco faz parte disso. Então, quando a gente fala de justiça, remete a isso, tipo, punitivismo, julgamento. Mas aí o podcast Papo Devs existe para dizer que muitas pessoas fazem e constroem justiça no seu cotidiano e que não é isso. E que não é julgamento. Pelo contrário, é exercitar cada vez mais essa capacidade de escuta e presença para que a gente possa construir o que é justiça para a gente. Porque é muito louco, assim, tem, por exemplo, sei lá, de casos que eu já atendi que justiça para a pessoa era um abraço, tipo, era
devolver o que roubou, era, sei lá, pagar a escola do filho. Tipo, sei lá, porque eu não vou saber o que é justiça para você, tipo, e ninguém vai saber o que é justiça para mim, e dependendo do que aconteceu comigo, né? Vai ser um tipo de justiça ou vai ser outro, e a gente só vai saber isso construindo junto. Então, o meu trabalho aqui é muito sobre essa desconstrução, sabe? Desse lugar de que a gente foi construído culturalmente para achar que a justiça é julgar o outro, é julgar se aquilo está certo ou errado, e não escutar todo mundo que foi afetado para entender o que é importante para essas pessoas, né? O que pode ser feito ali coletivamente para cuidar daquilo que aconteceu. E eu acho que isso foi o que mais me surpreendeu, assim, de me deparar com pessoas que justiça era qualquer outra coisa menos do que eu tinha imaginado. Então, isso que é o mais legal, assim, de caramba, você já busca justiça nas suas relações, né? Você, Alê, você, Lucas, vocês buscam e constroem justiça na relação de vocês, né? Tipo, vocês buscam harmonia, vocês buscam equilíbrio, qualquer outra coisa que faça sentido para vocês. Então, não é justiça sistema, ponto. É sim, existe justiça sistema, mas existe justiça o que a gente tenta fazer aqui no nosso cotidiano. E muito foda você ter trazido isso, porque é muito louco esse lugar do comentário, né? Do tipo, pôs aqui, então tô julgando. Tipo, e uma coisa é você julgar, outra coisa é você ofender, né? Tipo, porque tá uma barreira aí. É uma linha meio tênue. tênue. Até fala, né? Tipo, a diferença de opinião e preconceito. Porque às vezes Sim, você fala, tipo, exatamente. só tô dando minha opinião. Tipo, não. Tem uma diferença de quando você tá agredindo a existência de alguém e usando a palavra opinião como um escudo para você, né? Sim. Você opina do jeito que eu cozinho, né? No jeito que eu lavo a louça. Acho que tem alguém que fala essa frase, né? No vídeo. Agora não vou lembrar qual vídeo que é, mas tem uma pessoa que fala, você opina no jeito que eu cozinho, no jeito que eu lavo a louça. E dependendo da opinião também, ainda assim E se opinar enquanto o Lucas estiver cozinhando, ferrou. Vai dar treta. Aí é caso de justiça, entendeu? Sério. Punitiva. Punitiva. Vai ficar sem comer. Não, e o mais louco é que é isso, né? Tipo, eu ainda fico muito chocada, assim, de pensar que, cara, existia muitas pessoas antes desse sistema formal chegar e a gente ainda tem uma concepção muito forte de que essa é a única forma de justiça que dá para fazer, né? Como se não tivessem, sei lá, mais de 300 povos indígenas, por exemplo, no Brasil, que já tinham sua organização de comunidade, né? Melhor de justiça que a gente, de base comunitária, né, nesse lugar de fazer sentido para o contexto, né? E a gente simplesmente vai importando coisas e dizendo é assim que faz, sem que é isso que a gente estava falando sobre histórias, né? A gente importa a história e diz faz sentido ou não, tá errado ou tá certo. Ao invés de, cara, essa é a história, tipo, essa é a vivência. E não dá para você opinar sobre a existência das pessoas. Tipo, olha, eu acho errado ela ter feito isso, ou tá errado. Cara, isso daí é a história dela, a existência dela, isso daí não tá aberto à opinião, né? Tipo, a gente não está aqui se questionando a isso. E o que eu ia comentar é que para justiça restaurativa, assim, do que eu aprendi, empatia tem muito esse lugar não de se colocar no lugar do outro, mas de eu estar aberta a escutar do outro o que ele está sentindo, né? Sem fazer essas presunções de perdeu o pai, tá triste. Mas quem disse isso? Quem falou que essa pessoa tá triste porque o pai morreu? Tipo, isso daí é uma coisa na minha cabeça de, não, eu entendo, eu tô aqui para... Cara, eu acho que... E aí tem um vídeo muito fofo no YouTube, que é uma girafa e um elefante, se não me engano. Devo estar trocando os animais. Não sei se vocês já assistiram, que é sobre empatia. E aí é muito louco, porque fala que empatia não é você tentar dizer, tipo, eu imagino que deve estar sendo triste, porque não, eu não imagino, eu não sei como é, tipo, o que você está passando. E aí mostra no final do vídeo que empatia no final é você sentar do lado da pessoa e, tipo, tá ali para escutar, sabe? Que é uma coisa que para mim foi muito nova viver, tipo, pessoas que estão próximas a mim, por exemplo, meu namorado, que falou já alguma vez para mim de tipo, olha, eu não sei o que fazer agora com isso que você me trouxe, né? Tipo, também estou impactado, mas eu tô aqui do seu lado. Tipo, ponto. É isso que eu posso te oferecer, minha presença aqui do lado. E para mim aquilo foi muita empatia de, cara, você não precisa saber o que fazer, você não vai saber o que eu estou sentindo, você não consegue se colocar no meu lugar, porque a vivência é outra, mas você está aqui, tipo, do meu lado, oferecendo a sua presença e escuta. Então, esse lugar da empatia, para mim, é muito potente, né? De que, cara, eu não vou saber o que você está vivendo, nem que eu tente imaginar, assim, nem que seja perder um pai e eu já perdi o meu, tipo, eu não sei o que é isso para você, e nunca vou saber. Tipo, é uma dor que é sua. Pode ser, tristeza.
Não, mas para você é uma coisa e para mim é outra. Tipo, justiça. Ah, não, justiça. Não. Para você é uma, para mim é outra. Então, tá ali, tipo, sentar do lado dessa pessoa e dizer, cara, eu só tenho essa presença, né? Que já é muita coisa hoje em dia e sempre foi. É o que eu consigo te oferecer. E o quanto isso mudou para mim essa perspectiva de, cara, real, a pessoa não vai saber o que fazer. Muitas vezes ela vai estar perdida com o que eu contei, né? Tipo, caramba, também estou aqui impactado, mas ela tá ali, se oferecendo, está presente do meu lado. E isso fez, nossa, tipo, caramba, sim, faz muito sentido. Então, acho que o que vocês fazem tem muito a ver com isso também. E sair um pouco dessa lógica da pergunta, que tem um lance, né? Tipo, na justiça restaurativa, a gente escuta a história das pessoas sobre o que aconteceu com elas e como que elas foram afetadas. E é muito cuidadoso, assim, de você não virar um lance de tipo, ai, mas e o que ela achou? Mas e que, tipo, sabe, sair perguntando num lugar de curiosidade que é para sanar a minha curiosidade, mas eu não estou ali presente, escutando o que ela realmente quer me contar, né? Que é isso, ir para um lugar da conversa que não é aquilo que eu estipulei com as perguntas. Ela levou para onde ela quer, então eu estou aqui presente escutando. Porque é muito delicado, né? Quando você trouxe, Lucas, sobre esse lugar do jornalista, tipo, do direito, tem muito também, né? Do perguntar, tipo, invadindo a pessoa. Tipo, eu quero essa resposta, assim, não importa. Se você não vai responder agora, eu vou perguntar mais 10 vezes. E o quanto isso não é sobre escuta, né? Isso é sanar alguma coisa sua aí dentro que você está querendo, sei lá, se é ego por conta do trabalho ou, tipo, responsabilidade do trabalho, mas não é escuta de outro ser humano, né? Não sei se isso é muito radical, mas... Não, total, acho que faz muito sentido. E no jornalismo, essa questão de ficar cutucando ali, de achar uma, né? Você fica cutucando a pessoa porque você quer o quê? Uma manchete, você quer um furo, você quer, enfim, algo polêmico o suficiente para fazer o título da sua matéria ali ser, enfim, instigante. Sendo que você pode ser instigante apenas com o que a pessoa falou mesmo. E isso já é Sim. importante, sabe? E o mais doido é que, geralmente, esse gancho, que é o que vai ser o instigante, é o que a pessoa que deu a entrevista não vai gostar de ver no título, né? Tipo, ela vai falar, tipo, nossa, me resumiu a isso, eu falei tanta coisa. Então, tipo, até é super mal educado, né? Até. E é bom quando também a gente se livra. Não sei, tipo, agora aqui nessa conversa, eu tive vários momentos que eu fiquei, tipo, meu Deus, nunca tinha pensado nisso. Porque a gente tá, tipo, aberto ouvindo, e aí, tipo, sai desse roteirozinho de conversa que a gente não quer saber, né? Só que é isso, tipo, fazer um checklist de perguntas necessárias e não se conectar, na verdade. E a gente acho que pode até falar sobre isso, mas até um tempo atrás a gente sempre falava que a gente dava algumas entrevistas para veículos de imprensa e a gente ficava, tá, mas é a mesma pergunta sempre, sabe? É muito mais gostoso um papo assim que a gente vai costurando por inúmeros lugares que às vezes não estavam nem planejados. Eu não pensei em falar, sei lá, sobre muitas coisas aqui. Eu não vim preparado para falar sobre isso. escolher fruta na feira. Então, sobre escolher fruta na feira, jamais ia me expor aqui a minha técnica, né? Falar que eu não sei escolher fruta. Mas isso é muito mais gostoso do que você chegar e aí um jornalista manda um doc assim pra gente, com um monte de perguntas, e a gente tá copia e cola da outra entrevista que a gente fez, sabe? Então, eu acho que isso é muito... isso, engessado. Acho que o mundo engessado é muito chato. E aí você tava falando de ser aberto, né? De estar aberto. Eu lembrei muito de uma música que a gente gosta muito, eu e o Ale, que é do Erasmo, que ele fala, né? Gente certa, gente aberta. Eu acho que isso resume muita coisa, assim, né? Você está aberto é o máximo, então tá de boas. Sim, nossa, muito legal. E é muito o que me nutre também, né? Essa possibilidade da gente ir para lugares que eu nem imaginava, assim, né? E sair do controle, que é um lance que no direito tinha um lance do não, você controla a situação. Aí na justiça restaurativa virou, não, linda, você não controla nada. E aí eu, né, desesperei, porque não controlar é uma coisa muito louca, né? Porque a gente abstrai, né? Tipo, essa ideia de controle. E aí, para mim, aqui no podcast, eu comecei com um roteiro e depois eu falei, cara, é isso, assim. No final, eu tinha um tema na minha mente, eu falava, não, esse episódio vai ser sobre isso. No final, não tinha nada a ver, assim, tipo, a conversa tinha ido para outro lugar, nem tinha aquele tema mais. Eu falava, e daí? Vamos mudar de tema, então, né? O nome vai ser outro. E eu ia até compartilhar com vocês, que eu não sei se vocês viveram isso por algum momento, mas eu senti, assim, no começo, muita dificuldade de trazer esse lugar da atenção da internet, que está muito vinculada aos clickbaits, né? De tipo, vou colocar ali a frase,
tipo, fui roubada e perdi tudo, sei lá, tipo, né, umas frases impactantes para a pessoa clicar. E, sei lá, nunca me identifiquei com isso, sabe? Eu falava, caraca, tipo, tá ali a história da pessoa, e aí eu vou pegar uma parte e fazer o que você falou, Ale, tipo, de resumir, ou às vezes colocar uma parte que expõe muito ela, né? Que ela contou ali na história, durante aqui o episódio, mas não era para, tipo, porra, é o título do negócio, sabe? E por isso, né, tenho e tive muitas questões com a visibilidade do podcast, porque é um lugar mais artesanal de você escutar a história da pessoa com calma, com tempo, e não tipo cortes de caramba, olha o furo, sabe? Então não sei se vocês vivenciaram isso também, mas nossa, eu vivencio muito de não conseguir me encaixar numa lógica de linguagem de internet, né? Do tipo clique rápido, com 20 segundos e foi, sabe? Tipo, era isso. Total. A gente fez um curso, bem no começo do canal, a gente fez um curso com a YouPix, e aí tinha um, eu não vou nem falar o nome dele para não, né, não expô-lo, mas tinha um professor que ele falava justamente sobre como aumentar o número de visualizações do seu canal no YouTube. E aí as dicas dele até hoje são basicamente as mesmas, que é a sua thumbnail, né, a capinha ali do seu vídeo tem que ser com você com o olho arregalado, com a boca aberta, fazendo expressões, sabe, muito loucas, e o título mais chamativo possível. E aí eu fico pensando, aí eu lembro que na época eu ficava, como que eu vou trazer isso pro canal, né? Eu até fui conversar com ele não sabia a resposta, porque, obviamente, a gente estava fazendo algo que ele nunca tinha visto, talvez, ou pelo menos nunca tinha pensado em fazer algo voltado para o que a gente faz na área dele. E aí eu fico pensando, até hoje eu olho assim, às vezes eu até segui ali no meu Instagram pessoal, assim, mas eu parei porque eu falo, não faz sentido. Não faz sentido. Eu vou falar para a pessoa que gravou com a gente, tá, regala o olho e faz uma cara de susto. Não, sabe? Chora gente, agora, chora. Ele dava umas dicas, tipo, aumenta a boca da pessoa no Photoshop, o olho. E eu falo, pra quê? E aí fica muito. Eu sei que dá certo esse tipo de coisa. Sim, dá certo. Tipo, página... esse é um lance. Então tá, se você abrir a página inicial do YouTube, sem estar logado na sua conta, entra na janela anônima e abre, para você ver as recomendações. É só vídeo assim. Só que assim, tem um público, não é o mesmo público que eu quero, sabe? Eu acho que você tem que analisar muitas coisas. E título é a mesma coisa, assim, título, texto. A gente, às vezes, uma hora ou outra se rende a alguma coisa ou outra, mas assim, não é algo que a gente faz propositalmente ou pensando sempre, sabe? É algo realmente uma coisa de uma forma muito humana. Tudo isso também tem a ver com o que a gente está falando sobre o conceito, o contexto, né? Porque às vezes alguém te conta um contexto, aí você pega e tira todo o contexto e tenta vender aquilo. O que eu acho que às vezes a gente faz, em alguns momentos que a gente pensa, tem que talvez encontrar um caminho que é como é que eu chamo a atenção sem estragar a história de quem me contou, mas que ao mesmo tempo acaba sendo uma estratégia nossa, como que a gente faz para essa história chegar no maior número de pessoas possíveis, né? Porque elas contam coisas muito fortes e quanto mais pessoas ouvirem, talvez mais impacto vai ter. Então, acho que a gente fica sempre nesse dilema do tipo, até onde vai, até o que a gente pode fazer para alcançar mais gente, e toda hora, tipo, tá, por que a gente faz isso? Qual é o propósito disso daqui? Para meio que não deixar se perder, porque, tipo, senão você se perde numa lógica de internet que é rápida e pouco importa, clique, e a gente quer no fim que as pessoas, tipo assim, quando foi a última vez que você ouviu a história de alguém? Vai ter que parar e vai ter que escutar aqui, sabe? E aí, eu com mais um exemplo muito... Eu do Lucas dos exemplos. O Ale tá falando sobre essa questão de vídeos rápidos e tal, e esses dias a gente até começou a dar risada, porque quando surgiu o TikTok, era aquela coisa, meu Deus do céu, agora vai ter que criar só vídeo de 15 segundos. E aí todo mundo agora, né, correu para aprender a fazer dancinha, sei lá, tem nutricionista que faz dancinha, e não pensou no que ele queria falar mesmo, né? E aí, recentemente, saiu uma matéria que o TikTok agora vai ter vídeo de 10 minutos. Ai, mentira! A gente falou, que coisa, total. Né? A gente, óbvio, a gente faz os vídeos curtos, tem momentos que dá para fazer, mas nunca foi o nosso objetivo, e aí a gente fala, e todo mundo, assim, quando você vai pegar esses gurus de marketing na internet, não, porque é o futuro, é o TikTok. Eu falo, que futuro besta, de 15 segundos, não dá para fazer nada em 15 segundos, sabe? Qual nível de atenção? Uma dancinha. Você quer fazer sua dancinha, você faz, mas qual o nível de atenção? Como que eu vou resumir uma história em 15 segundos?
né? Sim. E aí agora vem essa notícia e eu falo, então tudo bem, os caras sabem que eles também não estavam, né? Tipo, 15 segundos é legal, eles conseguiram a visibilidade por conta disso, mas e agora? Eles precisam crescer de outra forma e atingir profundidade, né? Exato, exatamente. Eu acho que você consegue ganhar na rapidez, né? Que é tipo usar títulos dessa forma, usar capas dessa forma, tipo, tudo você consegue atenção rápido, mas o quanto de profundidade você acessa nessas pessoas, né? E eu sempre me recusei muito, assim, quando eu comecei o canal, tipo, tanto do YouTube quanto no próprio Instagram, né? Colocando vídeos sobre justiça restaurativa. As pessoas, tipo, não, Débora, mas você tem que fazer vídeo até 1 minuto no máximo. Tipo, 20 segundos as pessoas foram embora. Eu, cara, sinto muito, assim, eu me recuso a falar em 20 segundos um negócio que eu tô entendendo agora, depois de 5 anos trabalhando com isso, sabe? Tipo, não tem condição. E aí é muito louco, porque você precisa, de fato, fazer isso que você falou, Lady, tipo, sempre retomado por que estamos fazendo isso, né? Por que isso é importante pra gente. Porque ou você cai num lance de ficar lá no ninguém vê, né? Tipo, não chega em ninguém, porque eu não consigo fazer nada dessas estratégias, ou você cai no vou fazer todas as estratégias e tornar isso aqui uma grande indústria de história, né? E que na real não é a proposta. Mas, nossa, muito difícil, assim, porque o estímulo é sempre pro faz menor, faz mais rápido, faz uma dancinha, faz o. E tipo, não, cara, eu queria conversar com as pessoas, né? Eu queria trocar com as pessoas, eu queria que elas escutassem. Tanto que muitos episódios que eu faço aqui no Papo Deles, eu falo, cara, senta. Tipo, senta, tira um momento para escutar, porque eu no episódio, tipo, fiquei com vontade de chorar e fiquei em silêncio. Então, não faz um lance de escutar correndo no metrô e dane-se, sabe? Porque você vai passar qualquer coisa para ficar fazendo barulho na cabeça, sabe? Então, não sei, eu pareço meio, tipo, velha guarda, falando isso como se eu fosse super velha, mas é uma coisa que para mim é muito importante de dizer, cara, sim, sabe? Tipo, abra um tempo aí para sentar, escutar de fato o que as pessoas estão falando. Então, me sinto representada, assim, me sinto acolhida nesse momento. Tipo, Estamos não sou juntos só nessa velha eu. guarda. Velha guarda. A velha guarda que não é velha guarda, né? Exato. Novos não cansados. Exato, exatamente. Mas, nossa, eu queria muito agradecer, tipo, vocês terem vindo aqui desse jeitinho virtual, mas, né, me sentir na casa com vocês e dizer que, nossa, eu fico super aberta para a gente poder ter outros papos, assim, muito gostoso, tipo, outros cafés em casa, na rua, tipo, estou super aberta porque gostei muito, me senti em casa mesmo. E acho que essa é a proposta, escutando histórias. Muito, muito obrigada, Lucas. Muito obrigada, Lê. Vocês são incríveis. Foi muito gostoso. Obrigado. Tô, tipo, super contente, sabe? Mesmo, tipo, na mesa do bar, assim, conversando, tipo, tá cheio de ideias. Tipo, ficaria horas aqui? Sim. Não, total. Eu poderia ficar dando Maravilhoso. exemplo, gente, até a final da noite. Não, eu amei. Eu acho que isso pode acontecer presencialmente em outros momentos também, porque muito incrível. Estou me sentindo animada, assim. Eu estava ficando cansada com o final do dia que a gente está gravando. E aí agora eu tô, caramba, o que eu vou fazer agora? E tipo, não, Débora, calma. Mas incrível. Agradeço muito, muito vocês, sério. Foi um prazer imenso. A gente que agradece o convite. Foi ótimo o papo também. Obrigado demais. E é isso, conte com a gente sempre também, que a gente, para conversar e para falar de história, a gente está sempre aqui. E para lavar a louça amei. também. Melhor ainda. E bom, se o pessoal quiser, né, que escuta aqui o podcast, quiser encontrar vocês, o Instagram é @histórias de terapia, né? Falei certo? Falou. Em todas as redes sociais, Instagram, pelo Facebook dá pra achar também por @história de terapia, TikTok também? Também, né? Também. Ai, que TikTok, chiques! Tem todos os dancinha lá? lugares. Não tem dancinha, só tem lá. histórias. Pedir para as pessoas contar a história dançando, imagina. Nossa, socorro, Clique aqui. socorro, faça isso. Eu Oh, amei, muito obrigada. E, gente, muito obrigada a vocês que estão escutando. A gente vem com mais um episódio daqui 15 dias. Nos encontramos lá. Não esqueça de se inscrever no canal, seguir aí a conta do Papo Devs no Spotify. E a gente se vê. Um grande beijo.